12 ensinamentos que Jesus deixou sobre dinheiro e você vai ficar chocado com alguns. Não perca este vídeo, assista do começo ao fim e me fala se você já conhecia esses princípios. O primeiro princípio é: não existe neutralidade espiritual nas finanças. Jesus não começou falando de dinheiro, ele começou falando de senhorio, em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores. E essa afirmação por si só elimina qualquer zona cinzenta. Para Jesus não existe vida financeira neutra, não existe dinheiro sem dono, não existe administração apenas racional. Toda relação com o dinheiro é, antes de tudo, uma relação espiritual. Quando Jesus diz servir, ele usa uma palavra que significa escravidão voluntária. Isso muda tudo. Você não serve aquilo que possui. Eu vou servir isso aqui, só porque eu possuo isso aqui eu vou servir isso. Não é assim, não é porque eu possuo dinheiro que eu vou servir o dinheiro. Você não serve aquilo que possui, como ele disse. Você serve aquilo que governa as tuas decisões. Muitos dizem: eu não sirvo ao dinheiro. Mas acordam pensando nele, dormem ansiosos pensando nele, tomam todas as decisões da vida por medo de perdê-lo. Sacrificam a obediência a Deus para manter o dinheiro. O segundo princípio que Jesus ensinou foi: dinheiro é um revelador do coração. Sim, quem tem dinheiro sempre revela o que tem no coração. Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Jesus não estava ensinando poesia, ele estava ensinando o diagnóstico espiritual. O coração segue aquilo que é priorizado, protegido e até temido. Se o seu dinheiro define as suas emoções, você não administra o dinheiro que administra a sua vida. Você é administrado por ele, não é? Se sua paz depende do saldo bancário, seu coração já fez uma escolha. Jesus nunca perguntou quanto alguém tinha na conta, mas sempre observou como aquilo governa o seu coração. Justamente o coração, ele denuncia o Senhor invisível. Não é o discurso, mas pelo comportamento. O coração corre para onde confia que encontrará segurança. O terceiro princípio é: mamão não é dinheiro. Mamão não é dinheiro, é um sistema espiritual. Vamos estudar isso junto? Em Mateus 6:24, Jesus personaliza mamão, porque mamão age, fala, mamão exige, mamão governa. Mamão é um espírito de escassez, de medo e de controle. Esse espírito ensina que nunca é suficiente, que sempre falta, que você está sozinho e precisa garantir tudo. É tudo na força do seu braço. Mamão não precisa de muito dinheiro para governar a vida de alguém. Ele governa tanto quem tem pouco dinheiro como quem tem muito dinheiro. Muitas vezes, quem tem muito pouco dinheiro é mais governado por mamão do que o próprio rico. O seu principal instrumento é a ansiedade. Onde há medo constante do amanhã, mamão está operando. Deus governa pelo descanso. Mamão governa pela urgência. O quarto princípio que Jesus ensinou foi: a ansiedade financeira revela a falta de revelação do Pai. Em Mateus 6, também, 25 e 32, Jesus conecta a ansiedade do coração diretamente com a paternidade de Deus. Vosso Pai Celeste sabe, ou seja, Ele sabe tudo o que precisamos, tudo o que necessitamos. O problema não é a necessidade, é a desconfiança.
um servo se preocupa, agora um filho descansa. Quem não conhece Deus como Pai, sempre viverá tentando se proteger. A ansiedade não nasce da falta do dinheiro, mas da sensação de abandono espiritual. Jesus não condena planejamento. Ele confronta o medo que te governa e que governa o seu planejamento. O quinto princípio que Jesus ensinou é: filhos não vivem no modo de sobrevivência. Os pássaros não produzem, não acumulam, não controlam. Também em Mateus 6,26. Mas são cuidados, são protegidos. Jesus não ensina irresponsabilidade, mas ele ensina identidade. Quando alguém vive no modo de sobrevivência, tudo vira ameaça. E quando alguém vive como filho, como filha, tudo vira provisão. A diferença não está nos céus, mas na percepção que nós temos. Quem não se vê como filho, como filha, sempre viverá como escravo, mesmo dentro da igreja, mesmo cumprindo todos os mandamentos. O sexto princípio que Cristo ensinou, trabalhar sem descanso, é a idolatria do dinheiro disfarçado. Em Salmo 127:2, nunca te pregaram que excesso de trabalho pode ser incredulidade espiritual? Trabalhar sem parar não é sinal de responsabilidade. Muitas das vezes é um medo de confiar em Deus. O descanso é um ato de fé também. Quem não consegue descansar, ele simplesmente está dizendo, ainda que sem palavras, ele diz assim: se eu parar, tudo desmorona. Isso é confiar mais no próprio braço do que no cuidado de Deus. O descanso, ele revela quem governa você. É durante o descanso que a gente vê quem te revela. O sétimo princípio é acumular por medo, mas não por sabedoria. Isso é desobediência. Em Lucas 12:15-21 agora, Jesus conta a parábola do rico insensato, que guardou muito, para mostrar que sem direção divina é loucura espiritual acumular. O problema não era ter celeiros cheios, era construir celeiros para garantir a própria alma. Quando o acúmulo nasce do medo, Deus não é consultado. Quando o acúmulo nasce da fé, Deus é glorificado. Então deve ser para a glória do Senhor. O coração que acumula por medo nunca se sente seguro em Deus. E Mamon promete segurança, mas entrega escravidão e perdição eterna. O princípio número 8 que Jesus ensinou é: o reino funciona por prioridade e não por sobra. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino dos céus. Primeiro não é intensidade, é ordem. Deus não aceita ser encaixado na agenda quando sobrar tempo. Quando o reino vira prioridade, o acréscimo se torna apenas uma consequência. Nunca te ensinaram que Deus não abençoa sobras? Ele abençoa primícias, abençoa decisões, abençoa obediência. O acréscimo não vem do esforço, vem da ordem correta. Então, o nono princípio agora é as decisões que revelam quem governa. Não são as palavras que revelam, é as decisões. Em Provérbios 3, 5 e 6, muitos dizem que confiam em Deus, mas as suas decisões são baseadas no medo. A fé verdadeira, ela aparece quando obedecer parece ser arriscado. Onde o medo está decidindo,
Mamão governa. Deus nunca compete por discursos, ele observa as suas decisões. O 10º princípio que Jesus nos ensinou é: fidelidade no pouco é prova de governo espiritual. Lucas 16:10. Deus nunca confia recursos a quem ainda é governado por inseguranças. Fidelidade não é quantidade, é postura. Quem é fiel no pouco já resolveu o senhorio no seu coração. O pouco revela o seu caráter, o muito apenas amplia o seu caráter. E agora chegamos ao 11º, que fala sobre o caráter governa recursos, não esforço. Provérbios 22:1 também ensina: sem caráter o dinheiro vai destruir. Com caráter, o dinheiro serve, ele nos serve e ele ajuda-nos a servir a outras pessoas. Nós nunca servimos ao dinheiro, mas o dinheiro que nos serve. Jesus nunca prometeu enriquecer ninguém, mas ele prometeu transformar o nosso interior. Deus não prospera aquilo que ainda não foi curado. E o último agora: a verdadeira pobreza é viver sem governo de Deus. Sem governo de Deus, você pode ser milionário, bilionário, trilionário, mas se não for de Deus, você é pobre e miserável. Lucas 12:32: não temais, pequeno rebanho. Quem tem o reino tem tudo. Quem não tem o reino nunca tem o suficiente. Nunca está contente, nunca glorifica a Deus, não tem tempo para louvar, para adorar, ele simplesmente vive ansioso. Jesus não veio apenas para resolver pecados, ele veio também quebrar o senhorio errado do nosso coração. Quando Deus governa, a paz volta. Quando o mamão cai, a vida se organiza. Você não é pobre por falta de fé. Você é pobre quando serve sem perceber as coisas erradas. Jesus não quer apenas mudar a sua conta bancária hoje, ele quer mudar quem governa a sua vida. Então, se você decidiu hoje que não será mais governado pelo dinheiro, mas será governado pelo Senhor, e que o dinheiro apenas te serve, escreve aqui nos comentários o que você aprendeu com essa lição. 12 lições que Jesus ensinou sobre dinheiro. Como eu tenho aprendido com Jesus Cristo. Ele quer te ver milionário, mas desde que o milionário nunca seja o seu senhor, mas sim o próprio Cristo seja o seu senhor. O dinheiro apenas te serve e não você que serve o dinheiro. Fique com essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém.